Olá, educando, educanda, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa videoaula da Unidade 1. Na Unidade 1, estamos refletindo sobre gênese da profissão docente, da docência, refletindo um pouco da história para compreendermos sobre profissionalização docente, profissão docente nos dias atuais, né? Então, assim, podemos refletir, né, o tema dessa videoaula é profissionalização docente, profissão docente, identidade e saberes docentes. O que caracteriza o ser docente? O que caracteriza a docência nos dias atuais? O que será que é específico da docência, né? Essas indagações, elas nos levam ao conceito, a compreender, a tentar compreender o conceito de profissionalidade, né? Profissionalização docente. Então, é um termo que surgiu nas pesquisas, né? A partir dos anos de 1990, nós vamos ver aí com as leituras, né? E atualmente esse termo, né, de profissionalização docente está em desenvolvimento, né? É um tema que vem conquistando visibilidade nos dias atuais, nas pesquisas atuais, nas políticas educacionais internacionais, né, que de certa maneira vem impactar nas políticas nacionais. É um conceito que aparece relacionado à qualidade da prática profissional, da prática docente, né, que envolve, né, saberes docente e identidade docente. Então, assim, nas leituras indicadas que eu coloquei aqui abaixo, né, e também nessa web aula, nós vimos a necessidade de conhecer um pouco, né, rever um pouco da história da educação brasileira para a gente compreender esse termo nos dias atuais, profissionalização docente. Então, assim, nós sabemos que nos dias atuais, né, o trabalho docente, ele vem se consolidando como um campo de discussão importante nos debates em educação. E, assim, essa situação, né, ela é impulsionada, né, porque por existir uma associação da imagem do professor, do docente, da docência, com uma busca de uma escola democrática, principalmente a partir da década de 1980 e 1990, e também nos dias atuais, né, continua. Então, assim, o trabalho docente está ligado à luta pela democratização da escola pública, né, colocando aqui a escola pública, e se constitui em uma praxis social, em uma praxis voltada e que possibilita transformações sociais, né? Então, assim, as discussões sobre o trabalho docente no Brasil vem ganhando força desde o final da década de 1980, passando pela década de 1990, né? Alguns autores destacam, né, desde a década de 1970, né, que acontecem mobilizações docentes, né, que ocorreram em diferentes momentos históricos, a partir da década de 1970, 1980, 1990, né, em vários estados brasileiros, né, em busca de quê? De uma renovação pedagógica e em busca de melhores condições de trabalho. São lutas que continuam até os dias atuais, né? Luta dos professores da docência cada vez mais por melhores condições de trabalho, certo? E uma melhor qualidade da educação da escola pública, né? Que essa escola permaneça democrática e cidadã. Então, assim, quando discutimos o termo profissionalização docente,
nos remete a trabalho docente, nos remete a pensar esse campo de estudo da docência, né, compreendendo os seus problemas atuais, suas implicações para o contexto educacional, sua relevância para as transformações que a escola pública necessita na sociedade capitalista nos dias atuais, que essa escola se torne cada vez mais justa, mais igualitária, que seja inclusiva, né? Uma escola que nos dias atuais é diversa, é diversificada, né? Recebe alunos diversos, de culturas diferentes, diversas, e que a gente precisa, de certa forma, refletir sobre a inclusão, né? Sobre como a escola vai receber, como a educação vai ser ofertada, né? Para essa diversidade presente na escola pública. Por isso que é importante recorrer à história da educação brasileira para compreendermos, conhecer, né, os processos que constituem, né, para compreender, para a gente compreender esse fenômeno da dinâmica atual, para a gente compreender esse termo, né, da profissão docente no dia atual, que é a profissionalização, né? Esse termo está ligado, de certa forma, a um corpo organizado, às leis, né, que estão aí nos dias atuais voltadas, né, para organizar essa profissão docente, que necessita de formação inicial, continuada, dessa profissão docente que nos dias atuais podemos falar em identidade, em saberes docentes, né? Então, autores como Tardif, né, e Lessard, né, eles escrevem, né, sobre o trabalho docente, né, e assim, por meio dessas pesquisas a gente tem discutido, debatido, né, sobre o trabalho docente. Autores também como Severino e Pimenta também falam, né, da atividade histórica que né, que se constituiu, né, a docência, né, enquanto trabalho, enquanto atividade, né, que permite, de certa forma, como é que eu vou dizer, uma contribuição muito relevante, né, muito relevante para as interações humanas, né? Então, assim, falar em docência é o quê? É um trabalho que está relacionado, né, às interações humanas, né? Então, de que forma esse trabalho docente pode cada vez mais contribuir para as interações humanas na sociedade em que nós atuamos. Então, a docência ela só passa a ser percebida como um trabalho, né, trabalho docente, a partir do seu processo de profissionalização. Quando pensarmos nesse termo, profissionalização docente, né, significa a profissão docente, ou seja, um corpo organizado. Ou seja, para exercer a profissão docente, né, você precisa de quê? De algumas titulações, né? Você precisa de uma formação inicial, em licenciatura, porque está em lei, né? Então, quando falamos no termo profissionalização, quer dizer que a profissão docente está organizada em leis, em saberes, né? Podemos dizer também que o trabalho docente, né, ele constrói-se e se transforma no cotidiano, né, no cotidiano da prática. E aí, com a formação inicial, né, o professor, de certa forma, ele vai obter algumas teorias, né, mas ele também vai fazer essa relação da teoria prática e reflexão no seu cotidiano, né, dependendo da modalidade em que ele vai atuar. Então, assim, falando em trabalho docente, né, nesse contexto de interações humanas, né, é um trabalho para humanos, né, um trabalho com seres humanos, para seres humanos, né, fazendo retornar para a humanidade, né, então um trabalho que envolve, né, as interações humanas.
É possível dizer também que o trabalho docente ele é um campo de estudo, né? De certa forma, que está ligado ao mundo social. É uma atividade fundamental, né? Fundamentalmente social, humana, dinâmica, né? Que existe o quê? Uma integração entre professores e os sujeitos, né? Dependendo da modalidade de ensino em que o professor está atuando. Então, assim, o trabalho docente ele é uma atividade social, como eu já falei, contribui para o desenvolvimento cultural, científico da sociedade, né? É um trabalho que exige alguns conhecimentos, né? Por isso a importância da formação, né? Então exige alguns conhecimentos, alguns saberes. Nós sabemos que na história da educação brasileira, né, os jesuítas, eles trouxeram um modelo de educação, né? Colocaram aqui um modelo de educação no período, né, dos jesuítas, ensinar era apenas como é que eu vou dizer, uma atividade religiosa ligada ao dom, né, à vocação, né, naquele período não se falava em profissão docente, né, depois, mais adiante, né, lá para o século XIX, acontecendo muitas transformações no Brasil, por exemplo, né, com o surto, né, da industrial, com a expansão cafeeira, com a urbanização, né, fizeram o quê? A partir desses momentos foi se desenhando uma nova realidade no Brasil, né, e em meio às outras atividades, a atividade docente sofreu o quê? Modificações, né? Nessas modificações aconteceu o quê? Uma presença muito grande do feminino, da presença do feminino na docência, né? Então aconteceu a presença do feminino no magistério, né? Então assim, a profissão passou a ser vista, né, como uma profissão feminina, né, exclusivamente da figura feminina. Né? Então assim, principalmente para a modalidade da educação infantil, hoje, até nos dias atuais, né, ainda consideram que a educação infantil é para o feminino, né? Então tem essa questão também que segue, né, a história da educação brasileira. Lá voltando na década de 1930, nós podemos dizer que houve, né, algumas contribuições da Escola Nova que foram importantes, né, para o questionamento da escola tradicional, né, que esse movimento também, falando aqui na ditadura militar, né, levou, né, muitos professores e estudantes também a saírem nas ruas, né, a se manifestar, lutar, né, em favor da democracia, né. Então assim, esse regime, o regime, né, da ditadura militar foi também um fato importante da história, né, de lutas pela reflexão, né, para contribuir com a profissão docente, né, para organizar de certa forma o corpo docente, né, se criar leis e pensar em políticas públicas para a docência. Então, final da década de 1970, década de 1980, né, foram décadas marcadas por mobilizações docentes de vários estados. Os professores reivindicavam, né, melhorias salariais, a regulamentação da carreira do magistério, melhores condições de trabalho, né? Então, assim, foram décadas, né, final de 1970, 1980, né, que ocorreram muitas greves de professores e acabou também contribuindo para o movimento docente, né, na luta pelas melhores condições de trabalho e salário docente, que tem a ver com a profissionalização docente, né.
Então, tais lutas do final da década de 1970 e 1980, né, contribuíram, né, para a carreira e função docente, para a gente refletir, né, carreira e função docente. Tais lutas se ampliaram na década de 1990. Né, na década de 1990, as mobilizações e a esperança da década, né, deram origem, como é que eu vou dizer, a uma nova reorganização, né? Na década de 1990 aconteceu o quê? Uma reestruturação da sociedade. Com a globalização da economia, a expansão acelerada das novas tecnologias, o enfraquecimento do bem-estar social, né? Então, isso ocasionou o quê? Ocasionou que os trabalhadores exigissem, né, melhorias, né, que exigisse, né, de certa forma, além da década exigir melhor desempenho dos trabalhadores em desenvolver as suas profissões na prática, também impulsionou, né, essa nova forma de organização, de produção do trabalho, intensificou, né, o uso das tecnologias, né, e dessa forma os professores foram sendo cada vez mais cobrados, né, cada vez mais exigidos, né, nas suas profissões. E aí houve a necessidade de reestruturar a profissão docente, né, surgindo, que está ligada a esse termo também da profissionalização do professor, que de certa forma está ligada às políticas educacionais, né? E em decorrência, os professores precisaram o quê? Conciliar a sua jornada de trabalho, né? E de certa forma investir na sua formação, né? Ampliar, na medida que foram ampliadas as exigências, né, para a prática docente, foi também surgindo, né, a exigência de que o professor teria que se formar, né, teria que ter uma formação inicial. E aí foram surgindo, né, essas exigências, foram sendo regulamentadas, por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases, né, que ela trouxe mudanças tanto para o sistema de ensino, para a educação, regulamentou a educação. Então, na medida em que a educação foi sendo regulamentada, a profissão docente também. Ou seja, hoje, para atuar como docente, o que é que você precisa? De uma formação inicial em nível de graduação, né? Precisa o quê? De uma pós-graduação, de formação em exercício, né? Dependendo da modalidade de ensino que você escolheu, né? Então, tudo isso está, essa exigência de formação, né? Tanto para o professor que atua na escola urbana da cidade, quanto para o professor que atua na escola do campo, né? E nas suas várias modalidades. Então, assim, ao longo da história da educação brasileira, né, fica evidente, quando a gente vai ler, quando vocês lerem esses textos que eu indiquei três para leitura, para compreender um pouco mais, né, a temática dessa web aula da unidade 1. Então, você vai compreender que por muito tempo, né, o Estado, ele se absteve, né? Ele ficou de fora, né? Podemos dizer assim, e não deixou de agir efetivamente, né, nessa categoria dos educadores. E alguns entendem que isso ainda existe até os dias atuais, né? Porque até os dias atuais os professores, educadores ainda lutam, né, por melhores condições de trabalho, melhores condições de remuneração,
né, e outras bandeiras, mas muita coisa tem melhorado nos dias atuais, né? Fica evidente que o movimento docente, né, ao longo do tempo, ele vem denunciando, né, condições inadequadas de trabalho, né, e vem denunciando também o reflexo das políticas públicas e neoconservadoras, né, implementadas na educação na década de 1990 pela ação do governo, né? Então, assim, a gente entende que essa situação é uma condição histórica em que os professores, enquanto sujeitos históricos, não são valorizados. Conhecendo a história, a gênese da profissão docente, a gente sabe que por muito tempo e até os dias atuais permanece esse não reconhecimento, essa não valorização docente, né? Pois não são concebidos como, muitas vezes, como autores, né, de sua história. Nos dias atuais, muitos professores, né, têm uma formação precária, né, ainda atuam de forma inadequada, né, trabalham e, de certa forma, o seu trabalho, as suas condições de trabalho, né, ainda não são boas, né, dependendo do estado, do município, né, dependendo da modalidade em que esse professor está atuando. Hoje nós temos vários marcos legais, um dos principais é a LDB 9394/96, né, que a LDB menciona a importância de valorizar os profissionais, certo? Então, percebemos que no Brasil, a LDB, ela traz essa importância da valorização, algumas políticas públicas têm sido organizadas, né, em favor de um trabalho docente, de uma formação inicial de professores. Nós temos uma política de formação de professores, né, por meio da educação à distância, pela CAPES, né, que busca qualificar esses profissionais, né, já que profissionalização docente, já que a profissão, né, exige formação nos dias atuais, tem surgido, né, essa preocupação com a qualificação profissional docente, né, são preocupações que estão aí nos dias atuais, né. Então, assim, sobre profissionalização docente, nós vamos ler um pouco mais. Tem os textos, né, que eu estou indicando aqui para a nossa web aula. No fórum também você vai ler um texto que eu estou indicando, né, o nosso fórum avaliativo. E ao ler, você vai compreender um pouco mais sobre a temática dessa nossa web aula, né? E o que a profissionalização docente tem a ver com formação de professores, tem a ver com identidade docente e tem a ver com saberes docentes, tá bom? Tchau e até a nossa videoaula da unidade 2. Desejo bons estudos, boas leituras, né? Nós temos o fórum agora para fazer e temos um questionário, tá bom? Tchau!